Primeiro exemplo. Letra A. A letra A, ela pede duas coisas. Ela pede para transformar a temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit e depois de novo 25 graus Celsius para a escala Kelvin. Então são duas continhas. Vamos para a primeira etapa então. Eu quero transformar primeiro o 25 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Bem, se eu quero transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit, qual das três equações que eu devo utilizar? É simples, gente, ó. É só olhar. Quais são as escalas que estão sendo envolvidas aqui nesse caso? Celsius e Fahrenheit. Então eu tenho que procurar uma equação que tenha C e F. A última é Fahrenheit e Kelvin. A do meio é Celsius e Kelvin. A primeira que a gente vai usar, ó, envolve Celsius e Fahrenheit. Então eu coloco a equação aqui, ó. A temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. E substituo. Como substituo? Eu tenho a temperatura correspondente à escala Celsius. Vou colocar o 25 aqui e vou descobrir o valor correspondente na escala Fahrenheit. Só. Então, 25 eu substituo aqui no θc. Então fica 25 sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Pois bem, como eu resolvo isso? Sempre começa resolvendo pelo lado que tu colocou o número quando possível. E nesse caso dá, eu consigo dividir 25 por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E eu vou repetir todo o outro lado. Então vai ficar temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Agora, o que eu faço? Pego esse 9 que está dividindo e jogo para cá multiplicando. Vai ficar 5 vezes esse 9 é igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32. 5 vezes 9, 45. Então vai ficar 45 igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32. Eu repeti de novo esse lado, só resolvi essa parte. Agora, finalmente, eu pego esse menos 32, esse 32 no caso que está subtraindo, e passo para cá somando. Aí fica 45 mais 32 é igual à temperatura na escala Fahrenheit. Ou seja, a temperatura na escala Fahrenheit é igual a 77 graus Fahrenheit. Ou seja, 25 graus Celsius equivale na escala Fahrenheit a 77 graus Fahrenheit, é a mesma temperatura. Terminei a letra A? Não terminei por quê? Porque eu só transformei de Celsius para Fahrenheit. Agora eu vou transformar de Celsius para Kelvin. Então como que eu faço isso? Ainda é a letra A, 25 graus Celsius para a escala Kelvin agora é a conversão. Eu vou ter que encontrar uma equação que envolve a conversão entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Venho aqui no nosso formulário e o que eu devo fazer? Procurar uma equação que tenha C e K. A que tem C e K é a segunda aqui. Não tem nenhuma outra que tenha C e K. Então, envolve a escala Celsius e envolve a escala Kelvin. Pego a equação, declito a mesma aqui, ó. Temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Beleza. Aonde eu vou colocar o 25 graus Celsius? 25 graus Celsius eu coloco na escala Celsius e descubro a temperatura na escala Kelvin. Então fica 25 igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. O objetivo, como eu falei aqui antes, sempre começa a resolver pelo lado que você colocou o número. E foi aqui nesse caso, eu dividi 25 por 5 que deu 5. Aqui já, o lado que eu coloquei o número, não tem mais nenhum outro número. Então não dá. Então eu já começo a pegar o número que está aqui subtraindo e jogo para cá somando. Então vai ficar o 25 mais 273 é igual a temperatura na escala Kelvin. Logo, a temperatura na escala Kelvin é igual a 25 mais 273. 5 com 3 dá 8. 2 com 7 dá 9. E o 2, 298 Kelvin. O que realmente a gente fez? Porque a letra A acabou. Olha só. Eu sei que 25 graus Celsius equivale a 77 graus Fahrenheit e que 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin. Deixa eu ver se eu fiz certinho. 3 com 5, 8. 2 com 7 com 2, 9. E o 2. É isso. Agora, eu depois, inclusive, vou pedir para vocês tentarem resolver antes de eu passar a próxima aula. A letra B é o mesmo esquema e a letra C. Mas o que a gente fez para a gente entender melhor? O que está aqui não precisa copiar, tá? Eu vou apagar. O que eu expliquei até agora aqui, vocês copiam tudo no caderno. Não esqueçam, copiem tudo no caderno.
Por quê? Porque quando voltar às aulas presenciais, eu vou dar nota de caderno. E vocês têm que ter tudo isso no caderno. Então, olha só. O que eu acabei fazendo? Escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. Né? Ponto de gelo das três escalas que eu mostrei antes para vocês. 0 para a escala Celsius, 32 para a escala Fahrenheit, 273 para a escala Kelvin. Ponto que a água ferve, ponto de vapor, 100 para a escala Celsius, 270 para a escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, e para a escala Celsius é 373, escala Kelvin, 373 Kelvin. Beleza. O que eu fiz? Eu peguei o 25 graus Celsius, ó, e coloquei na escala Celsius aqui para a gente perceber o seguinte: quantos que vale o 25 graus Celsius na escala Fahrenheit? Na escala Fahrenheit, o 25 graus Celsius equivale a 77 graus Fahrenheit. E quantos que vale o 25 graus Celsius na escala Kelvin? Na escala Kelvin, o 25 graus Celsius equivale a 298 Kelvin. Ou seja, eu fiz a conversão e achei a temperatura correspondente do 25 graus Celsius nas outras duas escalas. Solução da letra B. Novamente, observe que a letra B, ela também terá duas soluções. Primeiro eu vou converter o 41 graus Fahrenheit para a escala Kelvin e depois o 41 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Só para recapitular, né, nós temos três equações de conversão. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9. Eu uso essa equação quando eu estiver transformando entre Celsius e Fahrenheit ou Fahrenheit e Celsius, não importa a ordem. Também temos a equação que a temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Eu uso essa equação de conversão quando envolve a escala Celsius e a escala Kelvin. E a última equação de conversão que a gente usa é a temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 5 sobre 9 é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273, agora sim sobre 5. Então eu sempre fico alternando entre essas equações. Eu tenho que olhar a situação do problema para poder escolher a equação correta. Vocês devem, né, treinar essa parte de escolher a equação correta. Como eu falei, não é difícil, porque, ó, resolvendo a letra B, que era a nossa continuação. A primeira etapa é pegar o 41 graus Fahrenheit e converter para a escala Kelvin. Então está aqui. Então eu tenho que encontrar uma equação que envolva a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A primeira não é, porque é Celsius e Fahrenheit. A segunda também não, porque é Celsius e Kelvin. Então só pode ser a terceira. É uma equação que envolve Fahrenheit e Kelvin, que é o que a gente deseja aqui. Converter o 41 graus Fahrenheit para a escala Kelvin. Então o que eu faço aqui? Eu pego, repito a equação. Temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Coloquei a equação aqui e agora eu substituo a temperatura que o problema forneceu. Ele forneceu 41 graus Fahrenheit. Então eu vou colocar na escala Fahrenheit para descobrir quantos que vale na escala Kelvin. Então isso fica 41 menos 32 sobre 9 é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. 41 menos 32, 9. E repete 9 de baixo. E repete todo o outro lado da equação. Temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Só para ressaltar, na aula passada eu tinha falado que sempre aonde você substitui, eu substituí nesse lado da equação, no lugar do θ. Tenta, se possível, começar a resolver pelo lado que você colocou o número, né? Pois bem, então foi isso que eu fiz. 41 menos 32, 9. 9 dividido por 9 dá 1. E vou repetir novamente tudo que tem no outro lado. Temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Agora eu pego esse 5 que está dividindo os dois termos de cima e passo para cá multiplicando. Vai ficar aqui 1 vezes 5. Poderia fazer direto, já colocar a resposta? Estou fazendo passo a passo para todo mundo entender, né? Principalmente porque está em casa e é difícil tirar dúvida. Então passo 5 multiplicando 1. Temperatura na escala Kelvin menos 273, eu repeti, né?
1 vezes 5 é 5. E repete o outro lado. Temperatura na escala Kelvin menos 273. Agora eu pego esse 273 que está subtraindo e passo para cá somando. Aí fica 5 mais 273 é igual a temperatura na escala Kelvin. Então, somando os dois números, eu tenho que a temperatura na escala Kelvin é igual a 273 mais 5, 278 Kelvin. Ou seja, já sabemos então que a temperatura de 41 graus Fahrenheit na escala Kelvin equivale a 268 Kelvin. Terminou a letra B? Não. Eu fiz a primeira etapa para transformar de Fahrenheit para Kelvin. Agora eu faço de novo 41 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Então, continuando a letra B, então eu coloco novamente a letra B aqui porque ainda não acabou. Eu vou pegar o 41 graus Fahrenheit e vou converter para a escala Celsius agora, né? Para a escala Celsius. Então, como eu escolho a equação? Vou lá no formulário e tenho que procurar uma equação que envolve as duas escalas envolvidas na transformação, Fahrenheit e Celsius. É essa a equação, porque essa aqui é Celsius e Kelvin, essa é Fahrenheit e Kelvin e essa é Celsius e Fahrenheit. Aí alguém pode estar se perguntando assim, mas lá é Fahrenheit e Celsius, e aqui é Celsius e Fahrenheit. A ordem das batatas não altera a maionese, então não importa que lá é uma ordem e aqui é outra. O importante é que envolva as duas escalas, Celsius e Fahrenheit, Fahrenheit e Celsius. Pronto. Então eu sei que é aquela equação ali. Então eu pego a equação, θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Aonde eu vou substituir o 41? Na escala correspondente a ele. 41 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Então eu coloco no θf aqui e descubro a temperatura na escala Celsius. Então eu repito esse lado. θc sobre 5 é igual a 41 menos 32 sobre 9. Se você está um pouquinho atento ao que eu estou fazendo aqui, essa continha a gente já resolveu. Aonde? Aqui, ó. Olha só, é idêntico, ó. 41 menos 32 sobre 9. 41 menos 32 sobre 9. Então, eu fiz 41 menos 32, 9. E 9 dividido por 9 deu 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 41 menos 32, 9. 9 dividido por 9, 1. Então, vou fazer passo a passo, mas a gente vê que dá para fazer direto. Então, θc sobre 5 é igual a 41 menos 32, 9. E repete o 9 de baixo. Temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a 9 dividido por 9, 1. Agora só falta pegar o 5 que está dividindo e jogar para lá multiplicando. Então, fica que a temperatura na escala Celsius é igual a 1 vezes o 5 que passou para lá. Então, a temperatura na escala Celsius é igual a 5 graus Celsius. Ou seja, eu sei que 41 graus Fahrenheit na escala Celsius equivale a 5 graus Celsius. Então, já fiz as duas etapas da letra B. 41 graus Fahrenheit para a escala Kelvin e 41 graus Fahrenheit para a escala Celsius. Para terminar o exemplo 1, que é converter essas três temperaturas, falta resolver a letra C. Então, a gente vai para C agora. Deixa eu diminuir aqui os espaços para poder caber tudo. Assim tá bom. Deixa eu colocar, deixa eu ver, bem no meio. E divide aqui em 2. Certo. Então, olha só. Na letra C, eu tenho que inicialmente transformar o 293 Kelvin para a escala Celsius e depois, novamente, o 293 Kelvin para a escala Fahrenheit. Duas continhas novamente. Então, primeiro, 293 Kelvin para a escala Celsius. Beleza. Qual é a equação que eu devo usar? Não é a primeira, porque envolve Celsius e Fahrenheit, lá é Kelvin e Celsius. É a segunda, Celsius e Kelvin. Mesmo que aqui seja Kelvin e Celsius, aqui Celsius e Kelvin, como eu falei, a ordem não importa. Então, eu pego a equação, coloco a mesma aqui. Temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin, menos 273. Essa é a equação. E agora eu substituo o valor que o problema forneceu. Está na escala Kelvin, eu coloco na temperatura Kelvin e descubro o θc. Então fica
θc igual temperatura na escala Kelvin, 293 menos o 273 da equação. Então, a temperatura na escala Celsius é igual a 293 menos 273, 20 graus Celsius. Essa foi mais curtinha, né? Então, já fiz a primeira etapa da letra C, que é converter a escala, a temperatura de 293 Kelvin para a escala Celsius. Agora eu vou fazer 293 para a escala Fahrenheit. Então, ainda a letra C, pego 293 Kelvin e converto agora para a escala Fahrenheit. Então, tá ali. Pois bem, qual a equação que eu devo usar? Uma equação que envolva Kelvin e Fahrenheit. Kelvin e Fahrenheit, a terceira equação. Então, eu vou colocar aqui novamente a terceira equação do nosso formulário. Temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Substituo o 293 Kelvin. Isso ficará, aqui eu só vou repetir, ΔF menos 32 sobre 9. E do outro lado, no lugar da temperatura Kelvin, eu coloco 293 menos, vou fazer um pouco menor, senão não cabe aqui, 293 menos 273 sobre 5. Então, se eu coloquei o 293 nesse lado da equação, tenho que resolver esse lado primeiro, é possível. Então, vamos começar por aqui. Esse eu só vou repetir. Então, ó, temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a 293 menos 273, 20, dividido pelo 5. De novo, vou repetir esse lado e continuo resolvendo aqui. Então, vai ficar temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a 20 dividido por 5, 4. Agora, terminei de resolver os números que estavam nesse lado, eu pego o 9 que está dividindo e passo para cá multiplicando. Então fica temperatura na escala Fahrenheit menos 32, repetido de cima, o 4 já estava para o lado de cá e o 9 passou multiplicando o 4. Então, temperatura na escala Fahrenheit menos 32 é igual a 4 vezes 9, 36. Agora eu pego o menos 32, ele está no caso subtraindo e passo para somando. Temperatura na escala Fahrenheit é igual ao 36 que já estava lá, mais 32. Logo, a temperatura na escala Fahrenheit é igual a 68 graus Fahrenheit. Então, na letra C, eu já fiz as duas conversões. Transformei o 293 Kelvin para a escala Celsius. Então, isso está aqui, a letra C. 293 Kelvin para a escala Celsius. Deu 20 graus Celsius. Depois, a segunda etapa da letra C era pegar o 293 Kelvin e converter para a escala Fahrenheit. Foi o que nós fizemos aqui e chegamos no valor de 68 graus Fahrenheit. Beleza? Vou dar uma